Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino aqui, naquelas aulinhas bem dinâmicas, bem maravilhosas, bem gostosas que os senhores e as senhoras já gostam. Lembrando que eu também sou um estudante, então também sou passivo de erro. Espero a compreensão de vocês. Agora vamos começar. Então, vamos falar agora sobre quais são as principais funções desse órgão. Ele tem três principais funções: a produção de hormônio, a produção de gameto e o suporte ao desenvolvimento da vida, que basicamente é tudo que vai se passar aqui ao longo dos nossos queridos slides. Certo, agora vamos falar desse sistema reprodutor ao longo do tempo. Vamos começar na infância e terminar lá na menopausa. Então, na infância, tá meio que tudo ali repouso, tudo tirando aquele soninho, tudo esperando a hora certa de acontecer. Na adolescência acontece o que? A menarca, que é o primeiro ciclo das meninas. E isso vai terminar lá na menopausa, que é o último ciclo delas. Então, agora a gente vai falar do ovário. Como que a gente... O que é o ovário? Quem que é esse cara? Então, o ovário, ele é como se fosse uma amêndoazinha bonitinha aqui, ó. Chum. E essa amêndoa, ela está envolvida por um tecido chamado túnica albugínea, que é essa coisinha branca dele aqui, que dá uma sustentação para ele. Certo, a gente acabou de ver a parte externa, agora vamos ver a parte interna. A parte interna pode ser dividido entre duas alas, o córtex e a medula, sendo o córtex a parte mais externa e a medula a parte mais interna. A medula tem muitos vasos sanguíneos, é aquela trocação de hormônio, que é os vasos sanguíneos da parte da medula. A parte do córtex tem tecidos, tem a túnica albugínea aqui, tá na parte do córtex, na parte mais fora das coisas, parte mais periférica. Bem, pra gente continuar falando sobre os óvulos, os ovários, os ovócitos, é muito bom a gente entender o que são os folículos ovarianos. Os folículos ovarianos são basicamente a célula da granulosa aqui, ó, essa camadinha mais externa aqui. E de acordo com o desenvolvimento dessa célula granulosa, a gente consegue decifrar, entender o quão antigo, o quão maduro, o quão novo está esse óvulo. Isso é maravilhoso, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. E por falar no nosso mini querido, ele tá aqui, os ovócitos. Vamos ver coisas importantes sobre o seu ovócito primeiro. Primeira coisa que a gente bate o olho e vê, caramba, mano, olha esse núcleo, que núcleo bem dividido, que núcleo lindo. A segunda coisa que a gente olha aqui as células da granulosa, corona radiata secretando hormônio ali. E um adendo que é muito bom a gente lembrar, esse ovócito aqui, ele tem organelas como todas as outras células, ele precisa de organela. Principalmente no início ali daquela formação do embrião ali lá no blastocisto, ele precisa daquele impulso energético ali, porque é muita divisão, coitado. Beleza, meus lindos e minhas lendas, agora que a gente já viu ali um pouco sobre os ovócitos, os folículos, as células da granulosa, vamos falar da foliculogênese, que é um negócio que assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria a minha casa que vai ter uma questão dessa na prova tranquilamente. Então vamos entender. Vamos começar do começo, né? Dos folículos primordiais. Os folículos primordiais são aqueles que vão acompanhar as meninas moças do início mesmo da vida, até eu começar a desenvolver, né? Porque o folículo primordial, ele já tá lá, ele já vem de fábrica, entendeu? Ele montou, tá de fábrica, é quase como se fosse um brinde. Beleza, ele tá lá, pô, veio de fábrica, aí ele tá lá repouso, pô, descansandão, pô, na rede. Aí o cérebro vai olhar e falar, meu irmão, tá na hora de começar a trabalhar, pô, você vai trabalhar aí durante uns 50 aninhos aí, depois eu te dou uma folga. Ele falou, beleza, tipo aposentadoria. Aí ele passa do folículo primordial para o folículo primário, que ativa lá no início da puberdade, na menarca das meninas, como eu acabei de falar. Beleza, ele começou a se desenvolver. Qual vai ser a primeira mudança? Como eu tinha falado para vocês, as células da granulosa, elas indicam períodos de maturação. E para você identificar um folículo primordial por um folículo primário, você pode olhar as células da granulosa. Olha como é que as células da granulosa aqui estão murchinhas, tão tristes, que elas já estão grandonas, já estão, pô, tem que trabalhar, mano. Chuchu, beleza, meus lindos. A gente estava aqui no folículo primário, aí a gente foi lá, pô, pegou level 16, nosso Pokémon evoluiu. Virou o quê? Folículo primário multilamiar. Você já pensa, interessante.
Por que ele tem esse nome? Olha isso, mano. Ele parece como diria a fala do Shrek, ele possui camadas, seres humanos possuem camadas. E aqui, ó, possui mais uma camada, zona pelúcida formada. Belezinha, quais são as principais mudanças desta fase? De cara você já olha e fala, meu Deus, o que aconteceu? Tem tanto folículo, mano, ele se multiplica, pô. Isso precisa ali aumentar, pô, quanto mais hormônio, mais felicidade. E essa é a vida deles. Então a primeira coisa que você vai observar, olha a rampa de quantidade de folículo que surgiu. Chuchu, beleza. Outra coisa muito importante que a gente precisa observar é a formação da zona pelúcida. Ela aqui, ela é um indicador que, pô, o folículo primário ali já tá multilamear, várias lâminas, entendeu? Esse nome, eu quero que vocês raciocinem o nome com o que tá acontecendo. Não sei se multilamear, várias lâminas, várias camadas. Shrek, tenta lembrar disso na hora da prova. E a zona pelúcida é basicamente uma substância amorfa contendo glicoproteínas e separa os ovócitos dos folículos. Então que é a função dele aqui, ó, separando o ovócito bonitinho dos folículos. Certo, meus queridos? Então, a gente estava aqui no folículo primário multilamear. Nosso Pokémon evoluiu, nosso Charizard virou um Charmander. E a gente vai aqui, ó, pro folículo secundário. Uma característica importante que a gente precisa saber identificar, nós biólogos e ademais que possam estar vendo esse vídeo, é o que? Além do aumentar do tamanho dele, a formação dessas cavidades, desses antros aqui. E o que vai ter dentro dessas cavidades, desses buraquinhos? Líquido folicular, proteína, proteoglicanas, hormônios, esteroides. Belezinha, viu isso, identificou esses buraquinhos? Grande chance de ser folículo secundário, porém a gente vai mostrar a última evolução daqui a pouco, você vai ver que ele também tem essas bolinhas. E aqui do lado vocês conseguem dar uma lidinha rapidinho que o ovócito e zona pelúcida, o ovócito continua a ser rodeado pela zona pelúcida, aqui ó, nosso ovócito, nossa zona pelúcida, e a união de gotículas, pequenas gotículas de líquido folicular que se fundem para formar uma cavidade maior chamada antro. Aqui nossas bolinhas agora batizadas de antro, essas coisinhas lindas aqui. Tá, a gente passou por todos aqueles estágios até chegar aqui. Folículo maduro, folículo de Graf, não sei quem é esse mano, mas ele deve ser muito gente boa. E o que acontece nesse estágio? O folículo atinge seu tamanho gigantesco, ele mega evoluiu, agora é o Mega Charizard, ele tá grandão. Até 1 centímetro de diâmetro. Meu irmão, você tem noção do que é uma célula ter 1 centímetro de diâmetro? É coisa pra caramba. Belezinha, e nesse estado aqui no folículo maduro, ele já tá pronto pra ovulação, ele já tá, pô, belezinha. Mas o que assim indica, assim, só pra eu ter certeza mesmo, que ele tá assim, nesse período, assim, já pode sair, já tá feito. Corona radiata, que envolve ele aqui, meu irmão. Desenvolveu corona radiata, pô, já tá no tempo, meu irmão, tá no tempo que você sair daqui, vai trabalhar. E outras coisinhas que a gente já viu também, que é a zona pelúcida, envolvendo o ovócito. Porém, tem uma coisa até então que eu não tinha falado para ficar mais fácil dos senhores e senhoritas entenderem. Teca interna e teca externa. E pra gente identificar assim essas tecas, o que elas fazem, só a gente olhar aqui, pô, a teca interna, ela tá próxima aqui, ó, de vasos sanguíneos, então ali vai ter uma questão muito mais, vai estar muito mais perto dos hormônios ali, uma parte muito mais ativa. E a teca externa é muito mais um tecido conjuntivo ali. Chuchu, beleza. Chegamos na melhor parte da matéria, no meu ponto de vista, que é esse ciclo, essa coisa linda, onde todas as peças se encaixam. Pra gente entender as próximas coisas assim que eu vou falar, vamos explicar o ciclo primeiro para todo mundo estar juntinho aqui, todo mundo acompanhar essa coisa linda e fofa. Beleza. Vamos começar por onde? Do começo, pô. Do dia 1. O que acontece no dia 1? Pô, os hormônios estão baixos ali, nível de estrogênio, progesterona, pô, baixinho, mano. E quais são os eventos que acontecem nesse dia 1? Pô, desprendimento do endométrio, sangue, aquela coisa ali, aquela dor. E belezinha, o que acontece com o óvulo? Pô, o óvulo tá lá, mano. O óvulo passado não gerou não, pô. Foi eliminado. Já bota outro aí, tá ligado? Esse aqui não funcionou, esse aqui talvez funcione. E o folículo primordial já é ativado. Ele recebe uma ligação lá. O ovário fala, o que foi? O que você precisa, meu querido mano cérebro? Ele fala, mano, seguinte... O óvulo passado não deu em nada, já manda outro aí, tá ligado? Ele fala, não, beleza, chefinho, eu vou escolher um dos aqui dos milhões que eu tenho aqui pra maturar. E eu mando aí já, espera só uns 14 dias,
que já já chega a encomenda, beleza? Ele fala, não, beleza, tranquilo, no seu tempo. Certo, depois dessa ligação, o que que acontece? Vamos dar um pulinho ali lá pro dia 5. Pô, dia 5 ali o ovário já tá, mano, o cérebro tá mandando hormônio pra mim, velho. Então vou fazer o quê? Vou produzir aqui, vou maturar os meus folículos. E o cérebro mandando ali FSH, LH e ele tá como? Maturando. Belezinha, evento primordial, amadurecimento do óvulo. Os folículos primários começam a crescer e se transformar em folículos secundários. Isso ali no dia 5. Subimpinha, antes da gente passar para a próxima parte, vamos lembrar que essa fase inicial, que é a fase folicular, e o hormônio principal é FSH. Beleza, pelo amor de Deus, isso provavelmente vai ter na prova. Lembra, fase folicular, aquele início, aquele iniciozinho, entendeu? E o hormônio domina nessa hora é o FSH. Beleza, agora vamos lá pro dia 14 descobrir o que aconteceu. Certo, chegamos na fase lútea. O que acontece? Aqui, os hormônios que mais dominam é o LH, estrogênio e progesterona. E o que acontece no dia 14? Ocorre a ovulação. Mas por que ocorre a ovulação? É porque o seu cérebro e seu hipotálamo lá, sua hipófise, ela libera, meu irmão, um tapa de LH. Na hora que esse tapa de LH chega lá no óvulo, ele fala, meu irmão, deu tempo aqui. Lembra que a gente tinha combinado que a gente ia fazer aquela ovulação uns 14 dias atrás? Então chegou a hora. O cerebelo está mandando muito LH. Cerebelo, puf, vou liberar este óvulo. E é o que acontece. Por isso que tem o nome de ovulação, né, meus queridos? Belezinha. O óvulo foi liberado. Mas o que acontece com esse local aqui onde ele estava antes? Ele vai virar um corpo lúteo. Qual que é a função desse corpo lúteo? Secretar progesterona e estrogênio. Por isso aqui que nessa fase os hormônios que dominam é a progesterona e o estrogênio. Ele faz acontece mais algumas coisas, a preparação de endométrio, espessamento e revestimento do útero para suportar a gravidez. E alguns detalhes não tão importantes, mas uma coisa ultra importante que vocês precisam saber é que no dia 14 acontece a ovulação por causa do pico de LH. Eu tenho 99% de certeza que vai ter uma questão dessa na prova, alguma coisa falando disso lá. Confia no pai que o inimigo cai. Supimpinha. A gente deu aquela volta inteira e chegou agora no dia 28, lá no final. O que acontece? O evento principal é a diminuição do LH ali, da progesterona, e o corpo lúteo se degenera. Fala, poxa, fiz aqui meu trabalho, liberei progesterona e estrogênio, não veio ninguém, não foi fecundado, trabalhei à toa. O que ser humano tá fazendo que não tá se reproduzindo? Isso aqui nossos instintos devem pensar da gente. E belezinha. O evento, desintegração do corpo lúteo e formação do corpo albicanus, que é como se fosse uma cicatriz assim, você pegar assim de um jeito bem grosseiro de dizer. E o início da menstruação, redução do estrogênio, progesterona leva ao início do ciclo menstrual novamente. Você vai lá voltar pro começo. Supimpinha, vamos falar do negócio principal que a gente chegou lá na prova, a gente tem que estar com isso na cabeça. Evento-chave: menstruação, desenvolvimento folicular, ovulação, formação do corpo lúteo, preparação do endométrio e desintegração do corpo lúteo. Eu espero que falando isso começou a passar essa timeline na mente de vocês, tudo que estava acontecendo. Belezinha, os hormônios principais, FSH, LH, estrogênio e progesterona. O FSH aparece muito mais ali naquela parte inicial, a parte folicular. O estrogênio aparece nas duas aí no gráfico, progesterona aparece muito mais na segunda, e o LH ele tem aquele pico ali no dia 14 e daí é só para baixo, é só descendo. Belezinha. E o eixo temporal, como que as coisas acontecem? Menstruação, amadurecimento folicular, pico de LH, criação do corpo lúteo e menstruação. Não se esqueçam disso, meus lindos, eu confio em vocês. Evento-chave: menstruação, desenvolvimento folicular, ovulação, formação do corpo lúteo, preparação do endométrio e desintegração do corpo lúteo. Eu espero que falando isso começou a passar essa timeline na mente de vocês, tudo que estava acontecendo. Belezinha, os hormônios principais, FSH, LH, estrogênio e progesterona. O FSH aparece muito mais ali naquela parte inicial, a parte folicular. O estrogênio aparece nas duas aí no gráfico, progesterona aparece muito mais na segunda, e o LH ele tem aquele pico ali no dia 14 e daí é só para baixo, é só descendo.
Belezinha. E o eixo temporal, como que as coisas acontecem? Menstruação, amadurecimento folicular, pico de LH, criação do corpo lúteo e menstruação. Não se esqueçam disso, meus lindos. Eu confio em vocês. Certo, agora vamos passar aqui pra gente entender o que é o corpo lúteo, aquele corpo óbvio, de forma separadinha, pra gente ficar aqui ó, com a mente boa pra prova. O que é o corpo lúteo? Lúteo é após a ovulação, as células da granulose ateca se organiza ali, formando a estrutura endócrina. Endócrino que é hormônio e ela é temporária. O nome dela é corpo lúteo e ela se instala no córtex. Córtex é onde? Medula é a parte mais interna, córtex a parte mais externa. E ela tem, como eu acabei de falar, função hormonal, produção de progesterona e uma pequena quantidade de estrogênio ali, mas produz. O que importa é que está produzindo. E uma característica dessa atresia é a parada da mitose. Você não consegue se multiplicar mais, ele já vai morrendo e depois é eliminado. A morte do ovócito. Não deu bom, mata isso. Melhor matar do que desenvolver algum problema futuro. Não tinha imagem da atresia folicular, então eu fui lá e coloquei a foto de um álbum bonitinho. Beleza, falamos de tudo isso, agora que a gente chegou nas tubas uterinas. Isso aqui é muito mais para você olhar e saber identificar o que você tá vendo aqui. Aqui ó, a gente consegue ver o ovário, uma parte obviamente muito importante até demais. Aqui a gente tem as fímbrias, que elas passam ali, elas dão uma varrida ali no ovário e pega o óvulo. E o óvulo vem para onde? Vem para essa parte aqui, que é a tuba uterina, assim, que... Isso é importante, isso aqui é importante vocês saberem. Não precisa saber assim todos os nomes, pelo menos não, pô, o istmo ali é uma parte que você precisa ter uma noçãozinha do que acontece, porque ela vai ser importante mais lá pra frente. Mas isso não é assunto pra agora não. Aqui a gente tem as tubas uterinas num corte anatômico sem o outro parênteses. É mais para mostrar para os senhores e senhoritas ali epitélio, dobras. Não tem muito aqui do que extrair daqui. Agora a gente chegou aqui no útero. Isso aqui é a classificação anatômica do útero, assim, eu acho muito bom. Eu acho excepcional. Que pelo menos saber que isso aqui é a parte do corpo, que isso aqui é o cérvix. É importante assim a gente saber. Pelo menos assim, se falar ali na prova, você sabe de que parte está falando. Na classificação histológica ali, a gente consegue observar duas camadas. A camada basal, que você consegue ver que tem muito mais vasos, está muito mais cheio. E na camada funcional ali, aquela parte mais próxima ali da parte externa, né? E os dois juntos formam um endométrio. Chuchu, beleza. E por fim, como estava nos slides da Natália, as glândulas mamárias, que tem a sua função principal, a secreção de leite, lactação, controle assim hormonal, são controlados, né, pelos hormônios influenciados pelo estrogênio e progesterona, e muda durante o ciclo. Basicamente é isso. E acabamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, escreve algumas coisas aí nos comentários. E aqui, excelentes recomendações de música pra vocês, principalmente deste homem aqui. Isso aqui não é música não, isso aqui é poesia, isso aqui é uma obra de arte. Olha a cara desse cara. E é isso, muito obrigadinho. E a base que eu utilizei para fazer os slides, além dos slides da senhorita Natália, eu encontrei nesse link aqui. Mano, tem muita coisa mesmo, assim. Se vocês quiserem dar uma estudada por fora, recomendo dar uma passadinha ali. Beijinhos de luz e até a próxima.